E aí, galera corintiana? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Timão? Antes de tudo, dito isso, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Corinthians. O Corinthians entra em uma nova fase na temporada com uma notícia que pode mudar os rumos da equipe. Yuri Alberto está muito próximo de retornar aos gramados após quase 2 meses afastado por conta de uma fratura na região lombar. O atacante, que sofreu a lesão no empate contra o Atlético Mineiro em maio, já iniciou os trabalhos em campo no CT Joaquim Grava e tem grandes chances de ser relacionado para o próximo compromisso do Timão, diante do Botafogo, no sábado. A última partida contra o Cruzeiro já ficou para trás, e o nome de Yuri começa a ganhar força novamente no elenco de Dorival Júnior. O retorno do camisa 9, artilheiro da equipe na temporada, surge como um reforço de peso em um momento crucial do calendário corintiano. Durante sua ausência, ficou evidente o quanto Yuri Alberto faz falta ao sistema ofensivo da equipe. Desde sua lesão, o Corinthians teve desempenho muito abaixo do esperado. Em 6 partidas, somou apenas uma vitória, com 2 empates e 3 derrotas, além de marcar apenas 3 gols. A média de aproveitamento foi inferior a 30%, e o setor de ataque demonstrou claras dificuldades em criar e concluir jogadas sem a presença do camisa 9. Sua ausência mexeu com o equilíbrio do time e reduziu significativamente o poder de finalização, evidenciando o papel central que o atacante exerce dentro da proposta de jogo construída por Dorival. Com sua volta, o Corinthians pode enfim reencontrar a solidez ofensiva que vinha apresentando antes de sua lesão. Yuri não foi apenas cuidadoso com sua recuperação, foi incansável. Mesmo durante as férias nos Estados Unidos, o jogador seguiu um rigoroso cronograma de reabilitação e manteve o foco total em voltar o mais rápido possível. O processo foi lento, exigente, e passou por etapas delicadas de fisioterapia e readaptação física. Desde o fim de junho, ele já vinha participando de atividades leves ao lado do elenco, e agora, na reta final da transição, a comissão técnica observa de perto sua evolução para tomar a decisão final sobre a reintegração total. O atacante sabe do peso que carrega e está determinado a voltar não apenas em boas condições, mas melhor do que antes, física e mentalmente. A importância do retorno de Yuri se amplia ainda mais quando se olha para o calendário que se aproxima. Com o Corinthians se preparando para os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o clássico promete ser um divisor de águas na temporada. Ter um nome como Yuri Alberto em campo não é apenas importante tecnicamente, mas também simbolicamente. Ele representa uma liderança ofensiva, alguém que conhece bem a pressão e que tem a confiança do elenco e da torcida. Dorival Júnior vê em Yuri uma peça indispensável para a retomada do time, não só para os mata-matas, mas para reequilibrar a equipe no Brasileirão, onde o Corinthians ainda busca se estabilizar. A expectativa da torcida agora se mistura com a ansiedade. O reencontro de Yuri Alberto com os gramados promete ser um momento marcante, e o duelo contra o Botafogo pode ser o palco ideal para esse recomeço. Mais do que um retorno, sua volta representa esperança. O Corinthians precisa de força ofensiva, de presença diária na área, de um jogador que finalize, chame a responsabilidade e desequilibre. E Yuri, que já provou seu valor com 13 gols na temporada, tem tudo para ser essa peça. Se estiver 100% fisicamente, o atacante pode ser o respiro que a equipe precisa para reagir no campeonato e encarar os desafios com outra postura. A Fiel agora guarda, e cobra, esse retorno com a confiança de que, com ele em campo, tudo pode mudar. O que antes era sinônimo de entrega, intensidade e respeito à própria história, hoje se transformou em um retrato pálido de um passado glorioso. O futebol do Corinthians, que tantas vezes arrepiou multidões e parou o país, parece ter perdido sua essência. Em campo, o que se vê é um time desorganizado, sem alma e com pouca inspiração. As jogadas já não fluem, a postura é apática, e a vibração da torcida, que sempre foi o combustível do time, começa a dar lugar à frustração e ao silêncio. Não se trata apenas de resultados, mas de uma desconexão visível entre o que a camisa representa e o que está sendo apresentado dentro das 4 linhas. A identidade corintiana, marcada pela raça, pela superação e pelo futebol vibrante, parece ter sido engolida por um mar de apatia tática e emocional. Enquanto o tempo passa, a dúvida cresce: onde foi parar o verdadeiro Corinthians? Aquele que fazia jogos sofridos parecerem épicos, que lutava até o último minuto, que fazia o torcedor acreditar mesmo nos cenários mais improváveis. O que se vê agora é um futebol sem ideia, sem coragem, sem direção. A bola rola, mas não emociona, o time entra em campo, mas não compete. A sensação é de que o bom futebol, aquele que outrora habitava a Neoquímica Arena como um espírito invencível, foi enterrado em silêncio, e poucos parecem dispostos a desenterrá-lo. A torcida, fiel e exigente, ainda espera por um renascimento. Mas, até lá, resta apenas o luto por aquilo que um dia foi a alma viva do clube, o futebol que empolgava, inspirava e vencia.
O torcedor, acostumado a ver um Corinthians vibrante, aguerrido e apaixonante, agora se depara com uma equipe que parece viver no automático, como se cumprir tabela fosse suficiente. A falta de intensidade virou rotina, e os jogos, que antes carregavam um clima de batalha, agora se arrastam em meio a passes sem objetividade e ataques sem convicção. O futebol que um dia simbolizou resistência, raça e pertencimento, hoje beira a indiferença. É como se a essência tivesse sido diluída com o tempo, sufocada por decisões equivocadas, gestões duvidosas e um elenco que parece distante do significado de vestir uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. A ausência de personalidade dentro de campo reflete um clube que, fora dele, também parece perdido. Há um vácuo de comando, de ideias claras e de ambição esportiva. O Corinthians que um dia encantava pela superação agora preocupa pela estagnação. Não se vê mais um padrão tático coeso, nem um espírito coletivo que una os jogadores em torno de um propósito. O futebol morreu aos poucos, sufocado por partidas sem alma e pela normalização do medíocre. A torcida, mesmo machucada, segue esperando pelo momento em que o verdadeiro Corinthians volte a respirar, a pulsar e a mostrar que ainda existe vida por trás desse silêncio em campo. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like clicando no sininho das notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Corinthians. Continuemos nossa emocionante jornada. E você, torcedor corintiano, o que sente ao ver esse futebol apático em campo? O que passa pela sua cabeça ao acompanhar um time que, jogo após jogo, parece ter esquecido como se luta, como se compete, como se honra essa camisa tão pesada? O Corinthians sempre foi movido pela energia da fiel, pela entrega incondicional dos seus jogadores e pela vibração única de quem entende o que é jogar pelo povo. Mas hoje, tudo parece distante, quase irreconhecível. Será que ainda existe espaço para resgatar essa essência ou estamos assistindo ao fim de uma era sem nem perceber? Queremos ouvir de quem realmente vive o clube. Você acredita que o Corinthians ainda pode reencontrar seu futebol de verdade, ou acha que o time entrou em uma fase irreversível de decadência técnica e emocional? Até que ponto a falta de postura e intensidade em campo reflete os erros da diretoria, das decisões nos bastidores e da condução do projeto esportivo? A sua opinião é fundamental, porque é você quem empurra esse time, mesmo quando tudo parece ruir. É você que carrega o peso da história no peito, enquanto muitos em campo parecem ter esquecido onde estão. A pergunta é direta: o que precisa acontecer para o Corinthians voltar a ser o Corinthians? Quais mudanças, atitudes ou sacudidas você enxerga como urgentes para resgatar o futebol que emocionava e dava orgulho de ver? Fale, proteste, compartilhe sua visão. O clube é gigante, mas sem alma em campo, não há camisa que faça milagre. Está na hora de refletir, cobrar e reacender a chama que parece ter se apagado. Porque se o futebol morreu, é da arquibancada que pode vir o grito mais alto de ressurreição. Não perca as notícias diárias do Corinthians. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Corinthians. Até o próximo vídeo.